Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu queria fazer uma breve reflexão aqui com os irmãos sobre um assunto ao qual Deus me levou, me despertou nessa noite para estar orando e que fala sobre a questão da comunhão, da unidade do corpo de Cristo. Eu queria ler com os amados, compartilhar um pouco daquilo que Deus também falou conosco ontem, junto com o grupo de jovens. Lá em Atos 4, capítulo 32, Atos 4, 32 nos fala o seguinte: E da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. É sabido, e estamos vivendo isso, tempos difíceis, tempos de incertezas e tempos, em que ninguém esperava que viveríamos. Porém, queridos, se nós olharmos aqui pela palavra de Deus, olharmos para a igreja primitiva, as coisas não eram diferentes, né? Talvez eles estavam passando por circunstâncias diferentes. Eles estavam passando por perseguições, estavam passando sim por mortes por causa de Jesus, né? Muitos estavam sendo ceifados por anunciar a Cristo Jesus. Porém, quando nós olhamos para a palavra, para esse tempo e para esse tempo difícil que eles passavam, nós vamos ver algumas marcas, né, que a igreja primitiva tinha e que nós podemos trazer para as nossas vidas. E uma das delas que eu pude observar aqui era a unidade, né? A Bíblia fala que eles tinham um coração e uma alma. Ou seja, eles viviam o que o apóstolo Paulo faz a comparação da igreja do Senhor, eles viviam como um único corpo, um só espírito, uma unidade, faziam tudo em comum e aonde Cristo, que era o cabeça, que era a bola mestre, aquilo que ardia nos corações dele, era ele que direcionava a igreja, o corpo da igreja. Havia entre eles humildade. Sim, porque se nós olharmos aqui, ninguém aqui se considerava melhor do que ninguém. Aqueles que tinham mais não se consideravam melhor do que aqueles que tinham menos. Aqueles que sobressaíam não se consideravam melhor do que aqueles que não se sobressaíam. Eles tinham tudo em comum, até os seus bens, eles eram divididos de forma comum, né? Ao ponto de não haver, ao ponto de poder suprir as necessidades. Havia entre eles um terceiro ponto, que era a generosidade. A generosidade entre eles era algo marcante na igreja primitiva. Nenhuma necessidade, a palavra de Deus fala, havia entre eles. Por quê? Porque eles partilhavam o pão, eles partilhavam suprindo as necessidades um dos outros. Não havia dentro deles aquela questão do tipo, eu tenho mais, eu preciso de mais. Não, havia o que? Um compartilhar. E havia, acima de tudo, um outro aspecto que eu pude observar aqui, né, que eu marquei aqui para mim, para nós, havia uma sinergia, ou seja, eles estavam coesos, cada um fazendo a sua parte. Os apóstolos, né, os membros, todos eles estavam coesos, né? E o nome de Jesus era engrandecido, o nome de Jesus era exaltado. Nesse tempo difícil, Deus tem nos levado, Deus tem nos levado a pensar e refletir e rever valores. Quais valores? Alguns dos valores que nós temos visto que está marcando a nossa vida. Deus tem levado a nos rever valores da comunhão, da nossa comunhão.
Hoje eu ouvi na mensagem das irmãs, né, o quanto que tem sido, o quanto que tem, nós temos sentido falta de um abraço, de um afeto, de um, de uma roda entre irmãos para conversar, para poder compartilhar, para poder testemunhar. É tempo, queridos, de nós revermos a nossa comunhão. É tempo, sim, de nós pedirmos perdão. É tempo, sim, de nós nos reconciliarmos uns com os outros. Revermos com quem de repente nós não estamos bem. E por que não ir até ele? E por que não pedir perdão? É tempo de nós valorizarmos a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus, aquela que nos resgatou, aquela que tem sido ou deveria ser o sustento para nós passarmos por esse tempo difícil. Nós temos visto nesse tempo o quanto que isso tem sido, muitas vezes tem faltado em nossos corações. A sustentação dessa palavra. Então é tempo de nós valorizarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque nos dias maus, como os dias maus que nós estamos passando, ela vai ser a base, ela vai ser o sustento para nós podermos suportar. Alguns têm sentido na pele e alguns têm até se afastado, porque até então não valorizava a palavra. E agora tem visto o quanto é necessária nós estarmos firmados nesta palavra. É tempo de revermos também a valorização da salvação. Sim, da salvação. Da palavra, aonde Jesus é o caminho, a verdade, é o caminho, onde Jesus é a único, é a salvação das nossas vidas. E muitos, queridos, muitos têm sido ceifados, muitos têm falecido sem Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus. Então é tempo de nós revermos. Será que eu tenho feito o papel de igreja? Será que eu tenho falado desse amor de Cristo? Primeiro rever, será que a salvação é importante para mim? Será que eu creio nessa salvação? Sim, porque eu só vou dar aquilo que eu tenho. A ponto de isso ser tão importante, porque saber que isso é somente Ele é o caminho, a verdade, a ponto de poder compartilhar. Sim, porque o Evangelho é o compartilhar das boas notícias. E a boa notícia é: Jesus é o caminho, a verdade, a vida. É tempo de nós revermos os valores do que realmente é importante. Do que realmente é importante. Esse tempo tem nos mostrado que as coisas, carro, casa, roupas e tantos outros bens, eles não são mais importantes. Não são mais importantes do que pessoas, do que almas, do que vidas. É tempo de nós revermos e valorizarmos a vida. Valorizarmos os nossos pais. Valorizarmos o cônjuge. Valorizarmos os nossos filhos. Valorizarmos a amizade. Valorizarmos uns aos outros. Como diz a palavra de Deus nos ensina. Você percebe que a palavra de Deus, em um momento, ela fala sobre bens. Os bens são para suprir as nossas necessidades. Mas sempre ele está falando, ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o valor do ser humano. Isso tem sido notório, né? O quanto isso tem que ser pensado. Às vezes a gente tem a melhor roupa, o melhor carro e vai fazer o que com ele? Quero com essas palavras, queridos, abrir um parênteses para nós, para dizer que nós precisamos, Igreja Batista, Filadélfia e Osmar Cabral. Precisamos rever esses conceitos e andarmos mais juntos, estarmos mais juntos. Estamos agora, queridos, vou abrindo esse parênteses, estamos agora num novo normal. Tivemos que readaptar, tivemos que rever todas as formas em que nós tínhamos para buscar ao Senhor.
usar das programações digitais. E como é um desafio, como é um desafio isso para nós, né? Podemos nos adaptar a esse novo modelo para que nós não venhamos parar, para que não esperamos parar em conhecimento e graça, conhecimento e graça. E nós fizemos isso, e nós fizemos isso. E eu quero, através dessa palavra também, trazer os irmãos para uma responsabilidade. A responsabilidade de nós estarmos unidos, de nós crescermos juntos, de nós participarmos. Talvez não seja a melhor forma que nós estamos usando para podermos estar junto. Sim, porque nós queremos estar pessoalmente uns com os outros. Mas, infelizmente, é a forma que nós temos. E eu tenho certeza que se nós estivermos unidos, compartilhando, participando juntos, nós estamos com uma nova programação agora. Às terças-feiras nós temos culto de oração. Quarta nós temos um tempo de jejum e oração. Quinta nós temos um tempo de aprendizado da palavra. E em alguns sábados, de formas esporádicas, a reunião dos departamentos. Por que nós não temos participado? Por que muitos de nós não temos participado? Talvez seja por falta de tempo. Agora nós estamos isolados. A questão que nós temos que pensar diante de tudo isso e olharmos para a igreja primitiva. Eles estavam juntos e Deus abençoou a vida deles. A igreja primitiva, ela crescia e vencia aquele tempo difícil. Aquele tempo difícil que eles estavam enfrentando. E eles enfrentaram como? Juntos. E nós? E nós? Como nós iremos vencer? Como nós iremos vencer? Precisamos estar juntos. Precisamos estar juntos. Eu tenho sentido falta de muitos irmãos na nossa programação que nós iniciamos essa semana. E eu gostaria, sabe, que nós, todos nós, revêssemos esse aspecto. Falo essa palavra com muito amor, com muito carinho, né? E espero que estejamos juntos, porque eu tenho certeza que é na unidade, na comunhão, estando junto, Deus irá responder, Deus irá fazer coisas grandes e sobrenaturais que nós nem esperamos. Mas para isso eu preciso de você. Preciso que você reveja os seus conceitos. Eu sei que todos têm os seus afazeres, mas a pergunta que nós devemos fazer é: por que eu não estou participando? Será que é por falta de tempo mesmo? Por que eu não estou participando? Por quê? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.